De volta, né? De volta depois da sobremesa gostosa. Deliciosa, hein? É muito Adorei. gostoso a gente se alimentar bem, se sentir saudável, né? E sem peso Ficar na feliz, consciência, né? Ficar feliz. E falando, né, em se cuidar, nada como nós mulheres, a gente gosta de se cuidar. Muito, Pensa, sempre. nossa, somos muito A vaidosas. gente dorme e acorda pensando nisso, né, Não é? Babi? Pois é, às vezes eu acho que eu queria Quantos até dias, pensar né? um pouco menos É. nisso. Mas não tem jeito, né? A gente, querendo ou não, é até cobrada pela sociedade. Principalmente muitas pelo vezes. nosso trabalho, no caso da gente aqui, Não né? tem pra onde correr. Não tem. Mas esse mês super especial, mês de março, mês das mulheres, né, Dia Internacional das Mulheres, um mês que a gente está trazendo aqui para vocês curiosidades, informação específico para a mulherada que está nos assistindo. Sim. E hoje, ai, que saudade que eu tava de receber essa minha querida amiga, doutora Ana Bernal, nossa advogada mais gata, mais blogueira do Brasil. Generosa essa minha amiga, obrigada. Eu brinco com ela assim, Tudo porque, bem? gente, ela é minha amiga, tá? Sim. Obrigada pelo Boa convite tarde. mais uma vez. E que honra estar ladeada por duas belíssimas mulheres. Ah, obrigada. Ela é sempre Obrigada. maravilhosa, né? E a gente tá falando falando hoje sobre os desafios, né? De ser a mulher, sobre ainda a questão da desigualdade que ainda existe. São tantos caminhos ainda que a gente precisa trilhar, vencer. Muitos desafios, né? Percorrer. Realmente Muita coisa. é uma luta diária, como a gente falou aquele dia, né? Não é um gênero, é uma missão. Pois é. E Né? por que ainda a gente fala tanto sobre essa desigualdade de gênero, doutora? Nós falamos da desigualdade de gênero porque ela efetivamente ainda existe na prática. E eu digo na prática porque na lei não mais. Então, a legislação aqui no Brasil, em 1988, a Constituição Federal disse no seu artigo 5º que mulheres e homens são iguais perante a lei. Em 2002, acabou-se com o pátrio poder, então o Código Civil trouxe também essa questão da mulher poder administrar a família, que até então era dado só ao homem, vivíamos numa sociedade ainda de patriarcado. Então, a lei assegurou a igualdade de gêneros sem qualquer restrição. Mas a cabeça dos seres humanos não é uma chavinha que você troca. Então, mesmo que a lei diga que somos iguais, as atitudes diárias, sejam de mulheres, sejam de homens, elas ainda são reproduzidas muitas vezes com um ranço machista. Sim. De forma a excluir da mulher esses direitos que a lei já lhe assegurou. Isso diariamente acontece? Acontece. Com homens e com mulheres? Com homens e com mulheres. Pratica o machismo? Pratica o machismo. Muito mais vindo da parte dos homens, mas nós mulheres, a maioria de nós, também cresceu em lares que tinham ali perpetuado o machismo. Então, inerentemente, nós também nascemos e crescemos e fomos criadas nesses lares. Tendemos, então, a reproduzir essas atitudes. Por que que é importante nós falarmos sobre isso? E aqui eu quero deixar o agradecimento a vosso espaço que abre, porque quando você fala desse assunto, você conscientiza que o machismo não é só aquele que aparece quando, por exemplo, vemos um programa na televisão, como recentemente aconteceu, onde um dos participantes se sentiu permitido a fazer uso do corpo da mulher como se dele fosse. Isso é carregado por uma sociedade extremamente machista. Então, o que acontece se nós alertarmos? As nossas atitudes começam a ser modificadas, de forma a que nós tenhamos perpetuados esses ranços machistas de uma forma a excluí-los e a mantermos, sim, aquilo que a nossa legislação diz. Direitos iguais entre homens e mulheres. Não é porque são mulheres, é porque nós somos seres humanos, como Sim, qualquer outro. claro. Então, Sim. temos os direitos, devemos tê-los respeitados como qualquer outra pessoa deve tê-los respeitados. Isso é uma coisa, né, Babi, que a gente sabe que não pode se normalizar, né? Muitas mulheres, às vezes, sofrem algum tipo de assédio, por mínimo que ele seja, elas deixam pra lá, é normal, é tranquilo, eu já sei lidar, eu sei como responder, eu sei como me virar. Isso não pode ser uma coisa que tem que se normalizar, Não pode, né? né? Tem que ser uma coisa que Não tem que pode ser acabar. normalizado. Por exemplo, uma coisa que é muito corriqueira. Numa roda de amigos, aquele final de tarde que você saiu com seus colegas para tomar um chopp, enfim,
haver piadas com cunho machista. Muitas mulheres, Bárbara, acabam não se insurgindo e acabam rindo dessas piadas. Ora, se você está compactuando com isso, você está dizendo que você aceita aquilo. ok. Então a mulher tem que se reservar, tem que se respeitar, porque o respeito, qualquer mulher tem direito a ele, independente de raça, de cor, de etnia, de classe social, não tem. Somos seres humanos, merecemos respeito. Então sim, a mulher deve alertar, se eu não gostei, ou então não sorrir e fazer uma cara séria já é um bom começo, porque você... protesto ali, Exato, né? você disse, eu não gostei, não vou sorrir agora. Se você sorrir, compactua com essas piadas machistas, isso vai se reproduzindo. Para quem? Para as nossas sobrinhas que são mais jovens, para as nossas filhas que são mais jovens, e elas um dia vão continuar sofrendo sobre essas questões ainda de desigualdade, que sofre sim a mulher, e em algum momento o homem também acaba sofrendo essa desigualdade. Querendo ou não, é uma coisa que tá na gente assim, sem a gente perceber, né? Muitas vezes, até numa brincadeira, a gente vai, tinha que ser mulher dirigindo, principalmente, né? Na direção tem muito isso. Muito. E às vezes a gente acaba entrando na brincadeira e nem percebe que você tá se desrespeitando, né? Se respeitando a si mesma. Então, é realmente um tempo que a gente está passando por essa questão. Eu sei que você lançou agora um livro super maravilhoso, que eu tive o prazer de ir lá. Eu e o Renato fomos até o dia do lançamento do livro, chama Mulheres, Direitos e Desafios. Queria que você me contasse um pouquinho a história desse livro, o que ele traz. Bárbara, primeiro te agradeço pela tua presença honrosa e pela do Renato. Esse livro, na verdade, ele surgiu porque eu tenho um grupo que eu fui fundadora, um grupo de mulheres que apoia outras mulheres que são vítimas de violência doméstica ou estão em situação de violência doméstica. E durante todo esse período que a gente veio atendendo essas mulheres, surgiram muitas questões, muitos questionamentos sobre os direitos das mulheres e os desafios que a mulher ainda encontra hoje. Então, foi dentro disso que nós compilamos, eu compilei nesse livro, acaba sendo um roteiro para aquela pessoa que está numa situação de violência doméstica e quer mudar. Então aí tem todo o passo a passo, como que a mulher pode se socorrer, como que deve fazer, qual o primeiro passo, o que a legislação lhe oferece para tirar essa mulher do ciclo da violência. Além disso, nós falamos também os tipos de violência, como ela se instala, como a mulher identifica, falamos do limite do amor, que é muito comum uma frase a todos nós e todas. O amor tem limites? A resposta é qual? Todo mundo fala não. Não, né? Sim, você que está nos ouvindo, o amor tem limites, claro que tem. Mais limites ainda quando a gente ama alguém. Porque se você está se relacionando com qualquer relação que não seja de amor, você até se pode permitir algumas coisas. Agora, se você está numa relação pautada no amor, ela tem que ser pautada no respeito. E aonde termina esse limiar? É o respeito. Aonde é o limite do amor? O respeito. Se uma relação de amor que deve ter permanente ali a fidelidade, a compreensão, o companheirismo e o respeito, e falta, com toda certeza essa relação não é mais uma relação saudável. Começa a ser uma relação tóxica que pode virar uma abusiva e que pode perpetuar escalonada, que como nós falamos, ela vai subindo de escalão. Começa por desrespeito, xingamentos, agressão verbal, depois começa parte para agressão física, agressão patrimonial, agressão sexual e muitas vezes a mulher vai a óbito, que é o feminicídio. Doutora Ana, me diz uma coisa, acho que muitas pessoas nesse momento podem estar passando por isso. Que dica que você daria, por exemplo, para aquela pessoa que está em casa, vive um certo tipo de abuso, às vezes o mental, o psicológico, enfim, qualquer tipo de abuso, mas não consegue desapegar, não consegue tomar uma atitude, ou porque não tem para onde ir, ou porque tem os filhos, ou porque não tem casa, a casa junto ali com o marido e aguenta por conta da casa, por conta da moradia, não tem realmente o que fazer e aí fica aguentando aquilo por anos e anos. Eu vejo muito esses casos e aí a gente fica pensando, o que fazer? Como que a pessoa aguenta? A gente pergunta, né? Como que a pessoa se sujeita? Mas a gente não sabe da realidade de cada um. Então, o que a pessoa pode fazer para conseguir se livrar Essa desse pergunta é pertinente e super importante. Eu vou falar com você que está aí do outro lado nos assistindo, que está passando por uma relação
tóxica, uma relação abusiva, enfim, como você queira chamar. Isso hoje é punível na legislação, é relação abusiva, é violação psicológica, é um tipo de abuso psicológico. Certo. Violência doméstica pela Lei Maria da Penha hoje é punível também. E alertamos as mulheres que estão nesses relacionamentos que a maioria desses relacionamentos tendem a escalonar, como eu falei anteriormente, mas você pode hoje, inclusive, pedir uma medida protetiva. Então, se você está aí em casa com esse agressor, vivenciando tudo isso que nós acabamos de falar aqui, e é muito sutil a violência psicológica, porque ela não é exposta como uma física. A física, você levou um tapa, você identifica imediatamente. A vítima, às vezes, tem dificuldade para identificar que aquele relacionamento é de fato abusivo e é de fato está numa relação de violência psicológica. Então, como você detecta? Aí eu passo para você. A relação onde você é cerceada de fazer o que você quer, o que você gosta. Você não vai no cinema, você não vai na casa da sua mãe, você não vai com seus amigos, que saia que você está vestindo, você não usa esse batom, não vai nesse emprego porque só tem homens. Eu não quero que você vá sozinha no aniversário da sua parente. E começa dessa forma e vai evoluindo para xingamentos verbais, aí começa o abuso, relações abusivas na questão sexual, mesmo a mulher não querendo, não permitindo, ela é forçada a ter essa relação. Então, se você já está passando por esses sintomas que eu acabei de falar, você sim está numa violência psicológica. Você pode ir na delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência, e hoje as provas são muito fáceis, porque esses abusadores muitas vezes fazem isso até pelo WhatsApp. Sim. Então você grava essas mensagens, você leva eletronicamente, você pode fazer esse boletim de ocorrência e pedir inclusive essa medida protetiva para que esse abusador saia da casa. Você acabou de falar, ela não tem para onde ir, mas não é ela que tem que sair, é ele. Quem pratica o crime é ele. Então, com essa medida protetiva, é concedida a essa mulher, ele é obrigado a sair da casa e ela permanece na casa com seus filhos ou com os demais parentes. Esse é o correto, porque se a mulher está sendo abusada, não é ela que tem que se preocupar ou para onde eu vou. Então, essa é a forma correta, a medida protetiva. Mas e hoje aí, doutora, pode ser permitida com a violência psicológica, que foi um avanço. A polícia vai até o local e tira a pessoa de lá? Como é que funciona isso? Na prática, ela manda, então, se for eletrônico, vai para a delegacia mais próxima, que é a delegacia da mulher. Onde não tem delegacia da mulher, é a delegacia comum. E ela é chamada para ratificar aquilo que ela colocou. Assina, vai para o juiz defere. Temos hoje decisões aí até 24 horas. O juiz dá uma determinação, um oficial de justiça vai com essa determinação na casa do agressor e intima o agressor. E o próprio oficial de justiça o intima a sair de casa. Se ele não sair voluntariamente, se chama a polícia para tirá-lo à força. E aí, inclusive, ele pode ser preso por descumprir uma ordem judicial. Não mais pela prática da violência, mas houve uma sentença, uma decisão para ele sair. Ele não cumpriu, ele vai ser preso pelo descumprimento de uma ordem judicial. O que acontece também, se ele já está afastado, então já foi seguir a sua vida, mas ele tem uma medida restritiva de 200 metros, 100 metros, e ele não cumpre, ele descumpre. Se essa vítima ligar para 190, já tem lá, toda vítima que recebe uma medida protetiva, ela baixa um aplicativo onde tem todo o histórico. Por que foi concedida, qual a medida que ela tem, qual o espaço que esse agressor tem que cumprir, se é 100, se é 200, se é 600, se é do trabalho, se é do emprego, se é da casa, se é dela, se é dos familiares. Tudo está compilado nesse aplicativo, ela acessa esse aplicativo no celular e com esse descumprimento, aperta lá o botão descumprimento, automaticamente o 190 é acionado e manda uma viatura para a residência dessa vítima. Uau. O que acontece é que muitas vítimas, mesmo vendo descumprida essa medida, elas não acionam. E é aí que geralmente acaba acontecendo o fator morte. E me diz uma coisa, hoje em dia, quais são os maiores desafios que as mulheres ainda enfrentam? Com todas essas questões. Essa pergunta não quer calar, não, né? Todas nós queremos saber. São grandes desafios que a mulher enfrenta, mas principalmente no mercado de trabalho,
Há um desequilíbrio assim gritante, porque a mulher em igual condição intelectual e de estudos, ela ganha 30% em média menos aqui no Brasil. Então, isso é o maior desequilíbrio. Outro grande desequilíbrio, cargos de gestão de CEOs. Por exemplo, você não vê mulheres. É verdade. Você tende a ver só homens, não só Presidentes, diretores, né? só 3% de mulheres. Então, isso é um desafio para nós e para a população gritante. E aqui cabe um alerta, porque essas mulheres hoje já somos a maioria, 53% da população brasileira é composta de mulheres. E se essas mulheres, também pesquisas demonstraram que a maioria delas custeia e mantém os seus lares, só que os mantém ganhando menos. Então isso prejudica só a mulher? Não, prejudica toda a sociedade, toda aquela família e a sociedade como um todo. Outro grande desafio que a mulher ainda enfrenta, o assédio moral no mundo corporativo e o assédio sexual. A mulher tem mais dificuldade para ingressar na empresa, então numa entrevista, se tiver um homem e uma mulher com a mesma equiparação de currículo e capacidade técnica, normalmente é esse homem que é empregado e não essa mulher. Ela tem mais dificuldade para se manter, que é outro grande desafio. Quem mais sofre assédio moral e sexual é a mulher. E essa mulher, muitas vezes fragilizada, não sabe como lidar com esse assédio. O que ela faz? Acaba pedindo emprego. Então, esse é um grande desafio. Embora sejamos em maior número, somos as que demoramos mais para ingressar no mercado de trabalho, somos nós mulheres que ganhamos menos ingressando no mercado de trabalho e somos nós que temos mais dificuldade em nos manter no mercado de trabalho. Então, esses são desafios gigantes e a mulher sofre ainda a violência doméstica. Então, são 3 grandes desafios, além de tantos outros, mas principalmente o ganho e o ingresso no mercado de trabalho e a sua manutenção, a violência doméstica e os crimes sexuais, que a mulher ainda é persistentemente vítima. É que quando eles vêm a público a gente se dá conta, mas eles são muito grandes esses números. Nossa, é que a gente só os percebe. Né? Sim. São muito grandes, muito grandes. E não é só no mundo corporativo. A mulher, ela sofre crimes sexuais quando vai no médico, quando vai no hospital, quando vai numa entrevista de emprego. Olha, eu tenho um emprego para você, mas você tem que... E ali ela... Exato, entendeu? Então, os crimes sexuais contra a mulher ainda são praticados assim corriqueiramente. E os homens ainda, depois, quando eles são deflagrados e isso vem a público, ainda vêm pedir desculpas como se um pedido de desculpas apagasse um crime. É a mesma coisa que você dizer, eu matei, mas olha, me desculpa. Não é tem assim, você como praticou apagar, um crime. né? Coisas que não dá pra voltar atrás. É. Eu quero terminar nosso bate-papo hoje, o tempo voa, né? Com uma frase que tá aqui no livro da doutora, que fala assim: mulher, seja otimista, sonhe alto, se capacite, trabalhe duro, mas com amor, realize seus sonhos, construa o seu futuro e seja feliz, mas seja simplesmente tudo o que você quer ser. Quero te agradecer por esse livro que eu sei que vai ajudar muitas mulheres. Passa os seus contatos pra gente e volta quando você quiser, né? Que você sabe Por que favor. a casa é sua. Obrigada, obrigada. Eu vou passar o Instagram, Advogada Ana Bernal, e vou fazer um desafio para sortear o livro. Você que está aí na sua casa nos ouvindo, se você quer concorrer a esse livro, vá no meu Instagram, Advogada Ana Bernal, e comente o que você achou sobre esta nossa entrevista. Primeiro comentário, eu vou entrar em contato, vamos pegar seu endereço e nós enviamos no seu endereço esse livro aqui de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Que legal! Boa? Muito obrigada pelo presente. Ó, não perde tempo, não. Já vai lá no Instagram da doutora. Aproveita, né? Já aproveita. Renato, vem pra cá pra gente Vem, dar vem, tchau. vem, Oportunidade de estar aqui perto de 3 mulheres lindas! Obrigada! Gratidão! Amanhã estamos de volta, tá Sim, bom? A partir ao das vivo. 15 horas. Beijo! Beijo, gente! Tchau! Beijo!